Concurso ou vestibular? Será que dá para estudar para os dois juntos? Vem comigo que eu te conto. Fala aí galera dos concursos, aqui é o Gideon com mais um vídeo para vocês. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que já tirou meu sono, já tirou meu sossego e com certeza tirou o seu também, né? Porque você tá aqui vendo esse vídeo, então fatalmente você tá sem dormir por causa disso. Que é a questão da briga que existe entre o vestibular e o concurso no planejamento da nossa vida lá. Quando a gente pensa em prestar um vestibular ou prestar um concurso público, normalmente a gente tem um objetivo lá na frente. E isso é parte desse objetivo, normalmente não é o objetivo final, né? Ele é um meio. O vestibular normalmente ele é um meio para conseguir um objetivo maior, da mesma forma que o concurso público é. E aí, devido à ansiedade, né, e a gente não quer esperar, a gente quer fazer isso logo, a gente quer andar nos dois caminhos ao mesmo tempo, a gente quer se dedicar às duas coisas ao mesmo tempo. Eu já consegui cometer a loucura de fazer isso e deu certo, né? Numa época lá, uns 6 anos atrás, lá em 2012. E nessa época eu passei num concurso público e num vestibular ao mesmo tempo. No mesmo mês, praticamente, a minha prova foi. Só que isso me gerou um desgaste emocional, uma frustração, uma sequência de sensações ruins muito grande. E se não tivesse dado certo, se eu não tivesse conseguido passar naquela época, eu teria fatalmente parado de fazer concurso, pelo menos por um tempo muito grande, e ficado frustrado e ficado muito triste com isso, porque eu dediquei realmente ali muito tempo, muito esforço para que aquilo tivesse dado certo. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: o seu objetivo futuro, ele tem mais a ver com a faculdade ou tem mais a ver com o concurso? Vamos supor, se você está precisando de dinheiro, mas não está precisando tanto assim, e o seu objetivo futuro é, sei lá, ser médico, você precisa fazer o vestibular. Não importa se abrir um concurso muito top para você fazer, você precisa fazer o seu vestibular. Por outro lado, se você quer seguir carreira nas Forças Armadas, por exemplo, você precisa fazer o concurso, porque esses concursos, principalmente esses, eles têm limite de idade. Então, você vai fazer o concurso e vai progredir na sua carreira, independente de fazer faculdade ou não. Você veja que são objetivos aqui distintos. Mas e quando o seu objetivo passa pela faculdade e pelo concurso? O que fazer? Gente, o que a gente tem que entender nesse ano especificamente é que a gente está vivendo uma incerteza política muito grande e a gente está vivendo uma incerteza econômica muito grande. E isso está afetando todas as áreas. Eu não vou dizer aqui que não vai afetar a faculdade, que não vai afetar o concurso, mas o impacto dessa incerteza nos concursos públicos ele é muito maior hoje. Então, existe o risco muito grande de você passar num concurso e demorar, sei lá, 2 anos para ser chamado. Existe um risco muito grande de você não ser chamado. Os concursos estão abrindo com muito poucas vagas e eles estão com tendência de chamar bem menos cadastro de reserva do que eles chamaram pouco tempo atrás. Então a gente tem que se preocupar com isso também. Qual é a ideia que eu tenho aí para quem pensa no Enem 2018, cujas inscrições abriram ontem? Escolhe o vestibular, não tenta fazer os dois juntos, ok? Se você já estava estudando para um concurso, já estava se dedicando, já tinha uma batida, já tinha um planejamento, não larga ele, segue a tua vida. Mas se você não começou nada ainda e está pensando no que você precisa começar para dar aquela guinada na sua vida, estuda para o vestibular, cara. E eu vou te explicar por quê. No final desse ano a gente vai ter as eleições. E no começo do outro ano você estaria começando sua faculdade, caso você passasse no Enem. Acontece que a faculdade você pode trancar a qualquer momento. Então você tem um limite mínimo ali de matérias para cursar no primeiro período, mas o primeiro período normalmente é light. Você faria isso também, você já estaria com a sua matrícula da faculdade garantida, e aí depois você teria liberdade de trancar essa matrícula e fazer concurso. E ano que vem a gente já vai ter um posicionamento melhor do que vai ou não vai acontecer. Inclusive a gente teve a PEC lá de limitação dos gastos públicos, que vai estar sendo flexibilizada, falei igual o operador de telemarketing agora, né? Em 2019, 2020, né? Naquele período ali. E isso pode ser positivo para os concursos públicos. Lógico, ainda há uma incerteza, pode arrochar mais ainda. Mas a incerteza hoje, antes das eleições, no ano eleitoral, onde há limitações para fazer várias coisas, é muito maior. Então se você ainda não começou e está querendo escolher um, escolhe o Enem, depois tranca a faculdade e estuda para concurso, ou continua a faculdade, vai fazer um estágio, vai trabalhar, enfim. O importante é você saber o seguinte: se você está desesperado para fazer concurso por causa de dinheiro, você tem que saber que existe toda uma incerteza ao redor disso,
e que você corre o risco de demorar para ser chamado. Isso tem que estar no seu planejamento, porque imagina só, você passa num concurso, demora 2 anos para ser chamado e poderia ter feito seu vestibular, poderia estar fazendo sua faculdade, entendeu? A gente precisa saber que existem essas possibilidades e a gente tem que lidar com elas. Tenta não fazer que nem eu e não inventar de estudar para os dois ao mesmo tempo, porque tudo de realmente bom que a gente conquista na nossa vida vem com muito esforço, vem com muito planejamento e um certo tempo. Então essa pressa que a gente tem no começo para conseguir tudo ao mesmo tempo, ela acaba trabalhando contra a gente, porque sempre que a gente escolher se dedicar a uma atividade só e dar tudo de si por ela, a gente vai ter uma possibilidade muito mais alta de sucesso. Então, escolhendo um lado ou outro, você está no bom caminho. O meio, que é seguir os dois caminhos ao mesmo tempo, também dá certo, mas eu não recomendo por causa do alto risco de frustração, por causa do cansaço excessivo, vai te atrapalhar, você corre o sério risco de não passar em nenhum e nem outro. Hoje, na realidade que a gente vive, eu recomendo que quem ainda não começou a estudar, estude para o Enem e depois pense em trancar a faculdade, já vai estar com a sua matrícula pública garantida e aí sim vá fazer seu concurso. Porque a incerteza que a gente está vivendo, ela realmente é muito grande, ela realmente está impactando nos concursos públicos. Eu senti isso muito forte quando eu me preparei para o TRE, comprei passagem aérea, ia para o Paraná fazer a prova no final do ano passado, e pouquinho tempo depois de lançar o edital do concurso, saiu uma portaria do TSE suspendendo todas as nomeações para a Justiça Federal Eleitoral, e isso simplesmente fez o esforço ser invalidado, porque o TRE eu só faria se fosse para entrar naquele momento, no universo de 1 ano ali e tal, e eu teria que ficar muito bem colocado para isso, eu estava me preparando para isso. Porém, se as nomeações estavam suspensas, mesmo que eu fosse nomeado depois de 4 anos, já não estava no meu interesse, porque o meu planejamento pós-faculdade era fazer outros concursos para a área que eu pretendo prestar. Esse tipo de coisa impacta muito na nossa vida e tem que entrar no nosso planejamento, porque se a gente não pensar nisso, a gente pode acabar se frustrando, e a frustração é o inimigo número 1 do concurseiro, porque quando você não está motivado, você não faz nada. É isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Fui!